Estou conversando com Vinícius Almeida, ele é coordenador de cursos da UNA. E agora nós vamos falar um pouco sobre acidez de solo. Quando eu falo da acidez, a gente já... É uma conversa muito comum. Porque todo mundo fala, porque a acidez lá, como é que está essa acidez e tal, e vem. Mas o que é a acidez de solo? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, nós vivemos numa região tropical, né? E mais especificamente o nosso cerrado, essa região tropical ela é mais intemperizada. Né? O que é o intemperismo? A gente tem uma estação de chuva seca muito bem definida. E esse intemperismo faz com que você tenha, para que todos entendam, um envelhecimento mais rápido desse solo. E esse envelhecimento mais rápido do solo, causado pelo intemperismo, faz com que a gente tenha um aumento da acidez. Então, naturalmente, aqui no Cerrado, nós temos solos com acidez. Então, isso empobrece ele mais, é isso? Seria por aí? Empobrece quando você pensa na questão de exploração. Né? Então, assim, como a gente tem essa acidez natural no solo, a gente tem esse processo... Para uma exploração de culturas comerciais. Comerciais. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o nosso cerrado nativo aqui, a gente vai observar que são árvores tortas, não atingem um grande porte. Né? As próprias forrageiras naturais que nós temos são forrageiras que são ralas. Por quê? Tudo isso é graças à acidez natural que nós temos no solo. Como que é causada essa acidez? Principalmente pela remoção dos nutrientes. Chove, né? Chove bastante, lava esses nutrientes. Aqui em Jataí, por exemplo, nós temos solos muito arenosos que facilitam esse processo de lixiviação. Então, essa acidez natural ela é causada por um processo que ocorre naturalmente. É o intemperismo atuando. Não precisa dizer que o produtor está destruindo. Não, não precisa. É claro que esse tipo de exploração ele pode acelerar. De que maneira? Porque se você pegar milho, soja, algodão, são culturas que têm uma demanda nutricional muito grande. Então, se você tem uma demanda nutricional muito grande, ele vai tirar do solo uma quantidade maior. Também. É por isso que a gente coloca também. Então, quando a gente fala de acidez do solo, o produtor, ele não é o vilão da história. Pelo contrário, ele é o mocinho. Né? Por quê? Porque ele está fazendo essa reposição nutricional, ele está corrigindo essa acidez que tem no solo. Então, essa acidez ela se deve principalmente à presença de hidrogênio. Né? Então, tem vários fatores que causam essa acidez no solo. Por exemplo, a própria rocha que dá origem àquele solo, se for uma rocha ácida, ela vai originar um solo ácido. A chuva. Hoje em dia a gente tem chuvas cada vez mais ácidas devido à poluição e etc. Isso causa... então também a chuva simplesmente ser... A água que cai pode ajudar? Pode, porque a chuva já tem um pH ácido e essa mesma chuva ela faz a lavagem desses nutrientes que estão no solo. Ou seja, se a planta não pegou, eles serão lavados. Quando a gente fala, por exemplo, mineralização de matéria orgânica. A matéria orgânica está mineralizando, ela está se decompondo, ela está liberando íons de hidrogênio ali no solo, causando acidez. É o que eu brinco sempre com meus alunos. Muitas vezes falam assim, professor, a terra lá de casa é boa, ela é preta. Nem sempre. Talvez a terra preta, pela mineralização da matéria orgânica, ela está ácida. Então, só eu ter um quintal ali, vamos pensar que onde eu estou jogando, os restos que eu estou colhendo, e está aquele ambiente, aquela que eu olho lá, que está tão escuro, não significa que ela esteja propícia para eu plantar. Aí você tem que fazer as correções necessárias. E um último fator que eu até lembrei agora, que origina acidez no solo, é a fertilização que a gente usa. Principalmente os produtores que usam ureia, sulfato de amônio, no processo de liberação, de transformação desse nitrogênio para a planta absorver, libera hidrogênio também no solo. Então, quando você faz uma superdosagem com ureia, por exemplo, você está contribuindo para a acidez desse solo. Então, quando você faz lá na sua casa, faz aquela transformação, você faz a sua compostagem, você está liberando os nutrientes no solo? Tá. Só que, em contrapartida, você está liberando também os íons de hidrogênio que causam problemas de acidez nesse solo. E aí a gente entra numa outra questão. Quando você tem uma queda de pH, você tem o nutriente no solo, mas a planta não consegue absorver. Então, por isso que é necessário a gente fazer sempre a correção desse pH de solo. Para quê? Para manter um nível em que a planta consegue ir lá e retirar o nutriente desse solo. Mas espera aí, você está me dizendo que eu não posso fazer as compostagens? Não é isso? Não, pode sim. Principalmente essas questões, eu estou dizendo, quando a gente trabalha explorações comerciais, por exemplo, o cara planta soja, planta milho, ele tem que fazer essa correção. Por quê? Porque ele precisa fazer uma entrega. Quando a gente faz a nossa compostagem lá no fundo da nossa casa, para a gente plantar ali, é outra situação. Se produziu bem, se não produziu, você está fazendo para o seu consumo. Agora, quando a gente pensa comercialmente, se você tem uma horta comercial, aí a gente começar a preocupar com essa acidez do solo. Por quê? Porque a gente precisa entregar um produto. Então, a correção ela se torna necessária. Por quê? Porque a gente tem que neutralizar
esse hidrogênio, e isso a gente nem entrou para falar de alumínio ainda, que a gente neutraliza esse hidrogênio para quê? Para que a gente consiga fazer com que essa cultura atinja o máximo de produtividade que a gente espera. Vai ter alguma contaminação nela ou é só questão de produtividade? Não, só questão de produtividade. Então, não vou conseguir, não vou ali tem. E se você falou que nós não falamos do alumínio, o alumínio vai passar para a planta? Não. Ou ele só vai ser impeditivo para chegar para a planta se desenvolver? Quando a gente fala do alumínio no solo, a gente fala do hidrogênio, a gente está falando de um tipo de acidez. Quando a gente começa a envolver o alumínio, é outra acidez, mas que também é tão prejudicial quanto. Né? Então, se você tem uma camada de solo que está rica em alumínio, ela impede o crescimento da planta da mesma maneira que se você tivesse uma camada que está compactada. Então, a raiz da planta ela começa a crescer no sentido da água, dos nutrientes. Quando ela encontra o alumínio, ela para de crescer ou ela tem um crescimento. Por quê? Porque o alumínio ele quebra muito das paredes da raiz. Então, atrapalha a questão da absorção dos nutrientes. E a maneira de identificar é fazendo análise de solo? A mais correta e a mais precisa é essa. Mas se você não tem condições de fazer uma análise ou não sabe interpretar, você tem sinais visuais que te mostram essas deficiências. Por exemplo, se você está percebendo que o seu pé de tomate lá na sua casa, ele não está desenvolvendo da maneira como você espera, não está produzindo da maneira como você espera, o que pode ser? A raiz pode não estar crescendo ou não estar encontrando nutrientes necessários. Por quê? Porque a acidez está elevada. Acho que eu vou fazer uma consulta daqui a pouquinho, na hora de terminar o programa, com o meu pé de amora branca aqui, para ele dizer que a acidez que está elevada lá no meu pé de amora, viu? Exatamente. Só que muitas vezes a gente pode deparar com a seguinte situação. Nós temos um pH controlado, né? A gente tem lá os hidrogênios todos neutralizados, só que nós temos teores de alumínio muito altos. E é o que acontece aqui no solo do Cerrado. Nós temos solos aqui com teores altíssimos de alumínio. E quando você falou aqui da composição ali, daquela compostagem, eu posso dizer que aquilo que acontece lá no plantio direto, há uma compostagem, porque, por exemplo, a palhada do milho, ela vai fazer ali, é um sistema de compostagem também? O sistema de plantio direto, muitas vezes, existe até muito debate em torno desse tema, porque o plantio direto é o seguinte, quando você coloca uma cultura de cobertura no solo, geralmente uma forrageira, braquiária, o pessoal gosta mais, essa mineralização dessa braquiária, essa mineralização dessa palhada que você escolheu para ser a cobertura do seu solo, vai liberar hidrogênio. Então, o próprio sistema de plantio direto, ele também ocasiona, claro que não é do dia para a noite, mas ele ocasiona o processo de acidificação do solo. Né? Então, muitas vezes a gente vai perceber que quando você faz comparações de sistema de plantio convencional com direto, o sistema de plantio direto ele vai apresentar uma acidez mais elevada. Por quê? Porque o aporte de matéria orgânica ali ele é maior. E essa acidez? Porque a gente sabe que houve um momento que a análise era ali de 0 a 20, depois foi solicitado de 20 a 40. Essa acidez, normalmente, ela está em que faixa? Geralmente, ela está naquela faixa onde você tem mais influência de todos esses fatores que eu acabei de citar. Por 0 exemplo, a 20. A mineralização da matéria orgânica, né, ela vai estar nessa camada principalmente de 0 a 20. A questão das fertilizações que a gente faz geralmente é na camada de 0 a 20. Só que, o que eu costumo dizer bastante? A raiz da sua soja, ela só cresce de 0 a 20? Não. Então, quando a gente vem com calcário para fazer aquela correção, a gente só corrige, né, e mistura aquele calcário só de 0 a 20, imagina agora nós vamos passar aí por 15 dias de veranico. Onde vai estar acumulada a água que desce lá de 20 a 40. Mas se a raiz está encontrando impedimento químico para crescer... Esse impedimento químico é o alumínio. É o alumínio e também pode ser pelo hidrogênio, mas geralmente o alumínio é o grande vilão nessas profundidades maiores. Por quê? Porque muitas vezes a gente só se preocupa em corrigir a acidez de 0 a 20. Então, se a planta não consegue... se você tem água e nutrientes acumulados ali de 20 a 40, dá um período de veranico, onde que a raiz da planta vai buscar essa água? Porque não está chovendo. Mas ela não está conseguindo encontrar, não está conseguindo descer, por quê? Porque tem esse impedimento de hidrogênio e alumínio que faz com que ela não consiga desenvolver. Vinícius, hoje nós já temos situações de solos compactados. Justamente aí pelo trabalho do plantio direto, que não faz aquele revolvimento do solo. Pode confundir compactação de solo com a presença de alumínio ou acidez? Não, a gente pode confundir o seguinte, muitas vezes o sinal visual que a planta te dá. Então, se você tem uma planta de soja que naquele estágio vegetativo ou reprodutivo que ela esteja ali, ela devia estar com uma certa altura, e você fala, não, mas está errado. Devia estar com 30 centímetros de altura, por exemplo, mas você está percebendo que ela está com 15, o que pode estar acontecendo no solo que está impedindo essa planta de crescer?
Pode ser uma camada ácida, que está impedindo a raiz de desenvolver da maneira completa, ou pode ser uma camada compactada, causada pela questão do impacto dos maquinários que a gente usa ali em cima. As duas camadas, tanto de ácida quanto física, de compactação, elas impedem que a raiz cresça de maneira satisfatória, né? É claro que a gente tem que saber aí onde entra a análise química e física, para a gente saber o que está acontecendo. Então, são análises. Visualmente ali poderia, às vezes... Visualmente você tem indicativos, mas certeza mesmo são análises. Só com análise. Só com análise. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua presença conosco. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E um Feliz Natal para você. Para todos, Feliz Natal, que o Menino Jesus renasça sempre em nossos corações. Amém, que nós possamos aí ter um 2022 cada vez melhor.